Doutor Álvaro sempre com a gente aqui no Band News Station e hoje trazendo um assunto para variar, é importante. O doutor Álvaro vai falar sobre câncer de cólon, como funciona o tratamento, quais são as possibilidades médicas. Doutor, bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Privan. Bom Escolhi dia. o assunto hoje para os ouvintes, porque a gente teve dois casos recentes aí na mídia, do Pelé e recentemente da cantora da Preta Gil, sobre essa situação que esse câncer, que ele é o quarto câncer, Barão, que mais mata no mundo, tem quase 1 milhão de óbitos relacionados aos cânceres coloretais. E é uma doença que nos últimos anos tem aumentado por uma característica da nossa própria população, que são os hábitos alimentares que não são muito bons, obesidade, falta de atividade física, tabaco, também tem fatores genéticos, o envelhecimento da população e é um câncer que muitas vezes o diagnóstico é muito tardio, né? Porque os sintomas iniciais, usualmente, eles já colocam o paciente numa fase mais avançada muitas vezes, que são sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, dor abdominal. Então, o grande desafio é colocar na cabeça das pessoas os aspectos preventivos que acabam caindo para outros tipos de cânceres, né, Barão? Quando a gente fala desses fatores de risco para câncer de coloretal, eles também se estendem muitas vezes para outros tipos de cânceres. Então, e além disso, a grande ferramenta que é discutida na literatura, que de screening, ou seja, de diagnóstico precoce, é um exame muito difícil, que é a colonoscopia. E muitas vezes até a literatura tem um pouco de dúvida de quando indicar, qual é a idade que se começa a fazer esse exame, mas é realmente a ferramenta que a gente utiliza mais importante para o diagnóstico desse tipo de câncer. Pois é, doutor, aí o senhor falou de envelhecimento da população e essa dúvida que ainda existe em relação a quando que começa a fazer esse exame, né? E o que alguns estudos têm mostrado é que cada vez mais cedo as pessoas estão sendo acometidas desse tipo de câncer, né? A que se deve isso e se isso pode mudar também a forma como a medicina lida, né, com o câncer do cólon? Sim, sim, a gente tem visto até pessoas com menos de 50 anos, está um caso aí recente na mídia da Preta Gil, né, com câncer coloretal. Então, isso se deve fundamentalmente, em alguns casos, a fatores genéticos. Então, é importante você avaliar se na sua história familiar tem alguém que teve câncer coloretal. Então, isso acaba até colocando a necessidade mais precoce, com menos de 50 anos, de fazer exame de colonoscopia para poder avaliar, tá? Mas há até uma discussão que já há muitos anos na literatura a respeito de um corte de idade para se fazer a colonoscopia acima de 50 anos. O problema é a dificuldade desse exame, não é um exame muito agradável de ser realizado, para até dependendo da idade, eu tenho que internar o paciente, porque pode ter complicação, tem que sedar o paciente. Então não é uma estratégia de rastreio muito simples de ser realizada. Eu também tenho exames para serem feitos nas fezes, pesquisa de sangue oculto, que é um exame que a gente faz, né, nas fezes para avaliar se tem sangue, que também pode ser uma ferramenta, apesar de não ser uma ferramenta boa, muitas vezes mais assertiva para fazer o screening, ela é utilizada em alguns contextos. Então, o grande desafio realmente é a gente conseguir avançar nesses métodos de diagnóstico precoce. Uma vez que eu faço um diagnóstico precoce desse tipo de tumor, o prognóstico é muito bom para os pacientes, né? Tem cirurgias de retirada de tumor, aí sem ter que fazer nem químio, nem rádio, muitas vezes. Mas agora, se o diagnóstico é precoce. Infelizmente, quando os pacientes chegam para a gente com esse tipo de neoplasia, eles já têm uma doença avançada, com acometimento de várias regiões ali do colo, indo para outras topografias. Então, muitas vezes aí tem que fazer químio, rádio, aquele tratamento mais agressivo. Então aí a importância dos hábitos saudáveis. Doutor Álvaro, sabe como é que é? Às vezes, né, o paciente ele vai para uma consulta, ele já aproveita para tirar dúvidas sobre um monte de assunto. E a gente está Claro. com uma outra coisa que está pegando aqui em São Paulo. Eu vou aproveitar a sua presença aqui no Band News Station, falar para todo o país, porque muito ouvinte, pelo menos na rede de saúde aqui, falando da falta da dose da Pfizer Baby, né? Aquela vacina da Pfizer para as crianças. E aí, queria aproveitar que a sua consultoria, né, para, enfim, considerada a situação da pandemia que a gente se encontra hoje, né? Qual é o problema de se atrasar uma dose nos bebês? Se há alguma orientação para os pais nesse sentido, esses que não conseguem encontrar a dose, quer dizer, existe alguma coisa que possa ser feita para mitigar esse espaço entre uma dose e outra, e se isso vai ser um problema para esses bebês? Olha, aí a gente não tem muito estudo, né, como a gente tem em adulto, né, e outras populações com relação ao comportamento da Covid nesse grupo. É claro que
Existem algumas publicações falando de risco, né, de ter a doença, de evolução de gravidade vai depender muito do perfil desse bebê, né? Se ele tem comorbidade, se ele tem alguma doença que coloca em risco a parte respiratória, né? Obviamente, os atrasos não são bem-vindos com relação a qualquer esquema vacinal de doença infecciosa, mas não é uma situação tão complicada se o bebê não tiver nenhuma comorbidade, né? E também se as pessoas que têm contato com esse bebê, geralmente nessa idade, que moram na mesma casa, estejam vacinadas, a circulação de pessoas que ocorre. Então, aquela história, né? Se você tem alguém com Covid, não convide essa pessoa para ir na sua casa, definitivamente, porque ela pode trazer ali a vírus respiratório. Então, existe todo o contexto também do microambiente como estratégia de proteção. Obviamente, é ideal que todo mundo, para ter um caráter de proteção maior, esteja vacinado com o esquema completo. Mas dá para a gente, enquanto não tem essa dose de reforço aí, ter algumas estratégias para diminuir a circulação de vírus dentro do ambiente onde essa criança mora. Boa, essa parte da consulta você manda o cheque pro Barão, tá bom? Pode deixar. Doutor, a gente tem ouvido e lido, né, muito sobre as novas variantes, né? É evidente que é um vírus em mutação, já falou 1000 vezes sobre isso aqui, né? Que tipo de preocupação as pessoas devem ter com o que tem aparecido a última marca assim de Covid, né? A última moda. A última moda a gente discutiu na semana passada é a Kraken, aquela variante lá que parece até uma lula gigante lá da mitologia nórdica. A gente tem que ver, Barão, como é que vai ser o comportamento dessa variante no nosso país, né? Nós estamos em meses favoráveis, verão, né? Pessoas, os ambientes estão abertos, as pessoas, né? Mas, claro, que sempre depois de grandes eventos, vai ter carnaval aí, depois outono e inverno, o comportamento se isso vai espalhar, como espalhou em alguns países do mundo, nos Estados Unidos, teve um aumento de casos em dezembro, janeiro, também na Europa. E, claro, que a vigilância genômica, ou seja, entender qual é a porcentagem dessa variante no nosso país, também é uma história que a gente já falou até outras vezes, como você bem colocou. O importante é que nesse meio tempo a população não fique desesperada. Não é uma coisa, essa variante ela é mais transmissível mesmo do que as outras, sempre uma vai se adaptando e vai sendo mais transmissível, mas perde força com relação à gravidade de doença, especialmente nas pessoas que têm esquema vacinal completo. Então, nesse momento de relativa, entre aspas, estabilidade do Covid no nosso país, a gente precisa ir atrás de ter o esquema completo vacinal e entender se nas próximas semanas esse aumento dessa variante diferente, ela consegue ocasionar aumento de casos, aumento de internação, né? Isso, até o momento, a gente não tem visto isso aqui no Brasil. Claro que, como eu falei, é um mês um pouquinho mais tranquilo, especialmente por um clima mais quente, ambiente aberto, ventilado, isso dificulta a transmissão da doença. Muito bem, doutor Álvaro tirando dúvidas sobre câncer, sobre Covid, sobre vacina, sempre ajudando aqui o ouvinte da Band News FM. Volta na próxima semana conversando com a gente aqui no Band News Station. Um grande abraço, doutor, até a próxima. Abração para todo mundo, ótima semana para os nossos ouvintes. Valeu.